Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando o 22º domingo do tempo comum. E a liturgia hoje ela é extremamente importante, porque hoje o Senhor nos faz um chamado que a gente não quer. Ele quer que a gente veja uma coisa que a gente faz de tudo para não ver. Ele quer que a gente veja a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e para o sofrimento e compreenda, olhando com os olhos purificados pela fé, compreenda que o sofrimento e a cruz, estas duas coisas, elas formam uma única chave e que sem esta chave não é possível abrir o céu. Então é preciso que a gente olhe para a cruz, para o sofrimento, para esse momento. Então o Senhor nos chama a isso de uma forma bem clara, bem aberta. Vejam a liturgia de hoje que foi colocada justamente para que a gente possa ver isso. A primeira leitura é do livro do profeta Jeremias. Fala assim na história, dos profetas de Israel. E Jeremias foi o profeta que mais sofreu. Na verdade, todos os profetas eles tiveram uma vida de muito sofrimento. O profeta Isaías, o profeta Oséias. O profeta Oséias ele é bastante famoso porque Deus pediu que ele se casasse com uma prostituta. Ele casou com a prostituta, ela teve 3 filhos, os 3 filhos não eram dele. No final da vida, quando ela já estava velha, ela saiu de casa para ir para a prostituição. Chegando lá no lugar de prostituição, ela foi vendida como escravo. Ele trabalhou anos para poder comprar a mulher de volta como escrava dele. Mesmo assim, trouxe ela para casa, ela fugia de novo e foi uma vida inteira de sacrifício. O profeta Jeremias também teve uma vida assim. Ele era odiado por todos. O rei de Israel, de Jerusalém, detestava o profeta Jeremias. Todo mundo falava que ele era o profeta do mau agouro. Esse homem só fala coisa ruim. As ideias dele são sempre tragédia. Não é possível que Deus trate a gente assim. Esse profeta é maluco. Vamos apedrejar esse profeta. E tinha vez que ele não podia entrar na cidade de Jerusalém, que eles não deixavam o profeta entrar na cidade por causa do tanto que odiavam o profeta. E depois de uma vida cheia de sofrimentos e de dores, o profeta escreveu esse texto que nós estamos lendo aqui, que não é uma profecia. Ele não está fazendo uma profecia, mas ele está fazendo uma grande reclamação. Vejam o que disse o profeta. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Fostes mais forte, tivestes mais poder, tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando as calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Profeta dizendo, tudo que eu faço, todas as profecias é uma vergonha. Todo mundo ri de mim, fazem chacota, querem me apedrejar. E eu digo, eu não quero mais falar, não vou mais falar em nome de Deus. Eu não vou mais fazer profecia nenhuma, vou ficar quieto no meu canto. Mas ao mesmo tempo existe dentro de mim um fogo que me leva, é mais forte do que eu. É o profeta aqui que luta com Deus, sabe do sofrimento que é a sua vida, mas mesmo assim ele decide continuar. E foi um dos grandes profetas de Israel. São Paulo escreveu aos romanos, aos irmãos que vivem na cidade de Roma, dizendo assim, pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. São Paulo aqui está falando porque ele viveu isso. Ele, quando aconteceu o grande milagre dele encontrar o Senhor a caminho de Damasco,
Os cristãos não aceitavam Paulo. Tinha muita gente que tinha medo dele. Esse homem é um carrasco, ele matou tantos cristãos, ele foi atrás e perseguiu as comunidades cristãs. Será que ele está falando a verdade ou ele está mentindo para nos iludir e nos prender e nos levar para a prisão? O povo não confiava nele. Com muito tempo foi que Paulo foi conquistando a confiança dos cristãos depois da sua conversão. Aí depois que ele começou as suas viagens missionárias, em alguns lugares ele era apedrejado, ele naufragou várias vezes no mar, quase morreu afogado, ele recebeu chicoteadas em vários lugares, era perseguido o tempo inteiro, foi levado como prisioneiro para Roma. Os judeus odiavam Paulo porque ele era judeu também, da raça dos fariseus, né, do grupo dos fariseus. Os judeus odiavam Paulo, os romanos odiavam Paulo, os cristãos não gostavam de Paulo, ninguém gostava de Paulo. E no final da vida, ele é levado para Roma como prisioneiro, ali dá muitas instruções, muitas coisas, e tem muitas adversidades que Paulo tinha que enfrentar. Ele ia em uma determinada cidade, pregava o evangelho, depois de pregar o evangelho, passava 1 ano, 2 anos ali, ele ia embora para um outro canto. Quando ele chegava na outra cidade, aquela que ele tinha acabado de formar, já tinha se desmanchado, o povo já tinha virado todo mundo ateu de novo, voltaram a adorar os deuses estranhos, e aquilo era uma facada no coração de Paulo, a ineficácia da sua pregação e da sua mensagem do Evangelho. E ele passa por todos esses sofrimentos, mas depois ele diz aqui, né, como nós vimos hoje: Eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereça a Deus. Mesmo que as coisas deem tudo errado, se ofereça a Deus. É o que São Paulo vai nos dizer. E o Evangelho? O Evangelho nós encontramos aqui Pedro tentando fazer Jesus não seguir o seu caminho. Então aqui nós vimos de forma específica 3 homens. O profeta Jeremias, Paulo na sua dificuldade de pregação e dificuldade de levar o Evangelho, e Jesus na sua cruz, no seu momento. Jesus aqui faz o primeiro anúncio da paixão. Os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, acharam que era tudo lindo, né? Saíram lá da Galileia, nós éramos pescadores, agora nós somos famosos, somos os apóstolos do Mestre, o homem de Nazaré, da Galileia. Vem gente de todos os cantos, de todas as tribos, dos países vizinhos, estão todos aqui agora na Galileia, aqui na cidade de Cafarnaum. Todo mundo quer ver Jesus, as pessoas querem ver a gente. Eu quero ver quem é o discípulo dele, fala para ele, olha, fala com Jesus, pede isso para ele. E eles faziam isso, né? Eles eram extremamente famosos, tanto que quando Jesus foi preso lá no palácio, a escrava disse: você não é um daqueles que andava com ele? Você não é um dos seus discípulos? Ele dizia: não sou. Mas todo mundo sabia quem eram eles. Eles achavam que Jesus ia chegar em Jerusalém e ia ser um rei glorioso, se sentar no trono de Davi, começar a reinar, e eles seriam pessoas ilustres da corte. Aí daqui a pouco, depois de Jesus ter pregado sobre as parábolas, ter ensinado as coisas do reino, ele começa a dizer assim: o Filho do Homem deve sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Sofrer muito? Como assim, Jesus? O que você está falando? Jesus começa a dizer: sim, eu vou entrar em Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou ser crucificado, eu vou morrer. E os apóstolos falam assim: está louco? Pelo amor de Deus, né? Pedro, que é o mais atrevido sempre, Pedro chama Jesus e diz assim: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso não te aconteça. Imagina, o mestre de Nazaré, o Senhor tão poderoso, faz milagre, ressuscita pessoas, fala tão bonito, converte tantas pessoas, tem um poder extraordinário, vai morrer na cruz, no lugar mais vergonhoso. Sim, Pedro. E aí Jesus, para repreender Pedro, ele é enérgico. Ele diz assim: vá para longe, Satanás. Saia daqui. Lá na minha terra a gente dizia assim: sai daqui, capeta, some daqui, né?
você está falando as coisas do mundo e não de Deus. Claro que Pedro aqui a gente consegue compreender tranquilamente que ele traz um coração simples, né? É lógico que nós, olhando para o mundo, a gente não gostaria de ver uma tragédia daquela. Muito pelo contrário, a gente quer que dá sempre tudo muito bem. E talvez este é o problema. O problema é que nós queremos que tudo dê certo. Tudo. A gente faz planos. Quando somos jovenzinhos, planejamos a nossa universidade. Fazemos a nossa faculdade e planejamos o nosso futuro. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vai ser desse jeito, eu vou me casar, vou ter tantos filhos, minha esposa vai ser assim. E aí chega um determinado momento e você vê que não é nada disso. Você vê que aquele homem ou aquela mulher com a qual você se casou é um estorvo na sua vida. É uma tragédia. Você vê que as coisas que Deus planejou para você, elas não tiveram nada a ver com aquilo que você sonhou. E a gente se depara com a cruz e fica paralisado diante dela. Não era isso que eu sonhava. Não foi assim que eu queria. Imagina uma mãe ter que sepultar o seu filho, ver o seu filho a vida inteira, ela que sonhou com o melhor para o filho, ver o filho escravo das drogas e tantas vezes ela ter que buscar ele na boca de drogas. E ela trazer o filho para casa e com o coração dilacerado dizer, meu Deus, não foi isso que eu sonhei para o meu filho. Imagina aquelas esposas que se casaram com seu marido, sonharam com aquilo, chega um determinado dia, ela abre o celular dele e pega uma mensagem do marido falando coisas obscenas com outra mulher e marcando encontros. Imagina você que sonhou viver a vida inteira com o seu esposo, casado, daqui a pouco ele aparece com um câncer, e aí vocês começam uma luta com aquela doença e corre para lá e vai atrás de médico e busca isso e busca aquilo. E cada vez as respostas dos médicos são as piores possíveis. Até um determinado momento ele chega e diz, olha, eu fiz tudo que podia e agora eu não sei mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Infelizmente, a gente agora vamos, como eles falam, eu já ouvi isso quando a gente estava tratando meu pai. Olha, agora nós vamos dar uma melhor qualidade de vida para o seu pai. Ele não tem mais o que fazer, ele vai morrer. Eu tenho certeza que muitos de nós, assim como eu também, no dia em que eu decidi ser padre, ir para o seminário, decidi a ordenação, eu não sabia que eu sendo ordenado, Deus ia me levar por determinados caminhos pelos quais eu fui. E eu tenho certeza que se eu soubesse antes, eu teria dito não. E eu tenho certeza que muitos casais, muitas mulheres e muitos homens, se soubesse que o casamento com aquela pessoa era aquilo, no dia do casamento, no meio da igreja, ela teria dito, eu não quero casar. Mas é aí que está. Olhando com esse olhar mundano, é uma tragédia. Mas olhando com o olhar de Cristo, é a nossa salvação. As dores que você passou até aqui, foi Deus que fez em você. Foi Deus que provocou. Aquela pessoa horrorosa com a qual você está casada e sente isso como um peso, foi Deus que pôs na sua vida. O sofrimento de ter perdido o seu filho, de ter perdido o seu pai, de ter perdido aquilo que você mais amava, foi Deus que fez. E por quê? Porque Deus quer que você sofra? Não. Porque Deus quer que você entre no céu. E é somente você aceitando e vivendo isso com resignação é que as portas do céu poderão ser abertas. Então, ao invés de espernear, esbravejar, reclamar de Deus, ir até lá e dizer, Senhor, não era isso que eu sonhei para mim, não era isso que eu queria. Meu Deus, por que você fez isso comigo? Por que você me fez passar por tanto sofrimento? Por que isso? Ao invés de ficar questionando Deus, era melhor chegar diante dele e dizer, obrigado, Senhor, porque é assim que você me ama.
porque passando por esse sofrimento, eles podem abrir as portas do céu para mim. Eu sei que a nossa fé é fraca e a gente tem muita dificuldade de compreender essas coisas. Ou a gente pode olhar para algumas pessoas que já passaram por isso. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, quando teve a primeira convulsão, ela tinha tuberculose, 1894 mais ou menos, uns 6 meses ela ficou ali, né? Ela, quando teve a primeira convulsão, vomitou sangue no seu travesseiro, acordou no outro dia e viu o travesseiro todo cheio de sangue, sabia que estava com tuberculose. Tuberculose era igual uma sentença de morte. Uma pessoa com tuberculose, ela não tem cura, na época de Teresinha. Separava elas, colocava num quartinho separado, as irmãs traziam comida por uma vasilhinha, né, assim, colocava no chão e ela ia lá e pegava ela mesma. Não ficavam muito perto porque podiam ser contaminadas, né, pela doença. E quando ela percebe aquela doença, ela se enche de alegria e agradece a Jesus. Senhor, obrigado por esse sofrimento. Obrigado por essa dor que eu tenho que viver. Obrigado por esses passos, porque agora sim eu estou configurada ao Senhor. E agora sim, nós dois caminhamos juntos para a cruz. E talvez seja esta a ideia que a gente não consegue compreender, né? Quando nós sofremos, é o Cristo que sofre também. Quando a gente passa pela dor, é Ele que passa também. Quando nós vamos pisando e os nossos passos vão deixando marcas de sangue, ali não está só o nosso sangue, está o sangue de Cristo também. Cada dor, cada sofrimento, cada lágrima, cada solidão, cada desprezo, cada mentira ouvida, cada situação de dor e de tragédia que nós enfrentamos, não somos nós. É o Cristo que vive isso também. É Ele que passa. E a única forma que nós temos de entrar no céu é olhar com coragem para tudo isso, e olhar para a cruz, olhar para este sofrimento, olhar para todas as situações e ver a beleza de estar unido ao Senhor. Eu sei que não é fácil, mas não foi fácil nem para ele também. Também ele, lá no Horto das Oliveiras, chorando desesperadamente, suando sangue e água, ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. A gente também pode dizer isso. Senhor, se for possível, cura toda essa situação que eu estou vivendo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Agora nós carregamos com ele a sua pesada cruz. Mas um dia nós brilharemos com ele, mais esplendoroso do que o sol. Basta continuar firme.